Não entendi. Tá. Quem é da turma da manhã, coloca a turma que é, tá bom? Sétimos anos. Hoje nós vamos utilizar aqui a nossa sequência de atividades, né? 12ª sequência de atividades, que agora a gente está chamando assim, mas é a mesma trilha que nós vamos prosseguir para estudar. O conteúdo dessa quinzena, que nós vamos fazer com 5 aulas, nós vamos fazer, foi de 30 de agosto a 10 de setembro, que no caso é amanhã, só que a próxima eu só vou postar agora dia 16. Então, até lá vocês têm para concluir todas essas atividades, tá? Hoje a gente vai apresentar aqui para vocês, já foi postada no dia 2 de setembro, essa trilha, no portal. E agora nós vamos apresentar aqui para vocês, já fazendo algumas correções e algumas indagações, tá? A unidade temática é práticas corporais de aventura. A urbana aqui é específico, né, do objeto de conhecimento, que é o esportes radicais urbanos. Que nós temos a esportes radicais urbanos e tem também na natureza. E aí vocês vão ver as origens desses esportes, os tipos, né, que ocorrem. O objetivo dessa sequência de atividades é conhecer e praticar, no caso de forma lúdica, porque não dá para praticar como é realizado realmente no esporte, movimentos de esportes radicais urbanos. E aí, ao final dessa sequência, vocês vão precisar obter essas 2 habilidades. O que significa? Que ao terminar, vocês vão poder dizer, eu sei identificar os riscos que acontecem durante a prática de atividades corporais, de aventura urbana. Eu sei planejar estratégias para não me machucar, né? Não ter problema. Tem alguém tentando entrar. Outra coisa que vocês... Peraí, troquei de... identificar a origem, né, dessas práticas corporais, as possibilidades de recriá-las, reconhecer as características, né, os instrumentos de equipamento de segurança, as roupas, as coisas que eu vou utilizar na organização aí da prática corporal de aventura. E aqui eu coloquei o desafio para vocês. Alguns já me enviaram, é só colocar no caderno número 1 e o nome desse esporte, número 2 e o nome desse esporte, número 3 e o nome desse esporte. Eu vou colocar esse no caderno? Em 7º ano. O número 4, eu vou escrever o nome dele no caderno? Sim. Não. Não. Porque eu pedi somente. Quando eu digo somente, os esportes radicais, os tradicionais não estão na lista. Então, você não vai colocar o número 4. Vai colocar o número 5? Sim. Sim. Vai colocar o número 6? Não. Vai colocar o número 7? Sim. E o número 8? Não. Não. Alguém pode me informar qual é o esporte número 1 da lista? Skate. Skate, tá? Lembrando que é uma palavra em inglês, então vai escrever skate, com S mudo, K-A-T-E. Ou T mudo, nem sei como é que é. Mas o skate, né, é uma palavra americanizada, americana, que foi lá na Califórnia que eles inventaram. Já está... eles estavam surfando, né? E quando não tinha surf, o que eles iriam fazer? Resolveram pegar ali um pedaço de tábua, colocar umas rodinhas para ter a mesma sensação de estar numa prancha. Então era como se fosse um surf no seco, né? O número 2, qual o nome?
Biciclismo. Ciclismo, tá, gente? Existem vários esportes radicais com bicicleta. Tem o ciclismo, que é urbano, tem o ciclismo de pista oval, que também pode ser considerado urbano, mas é dentro de um ginásio. Tem a trilha, que já seria prática corporal de natureza, né? Prática corporal de aventura de natureza. Tem o downhill, que pode ser considerado urbano, porque muita gente faz em escadarias, mas ele originalmente é da natureza também. Mountain bike. O downhill é só descendo, né? O mountain bike sobe e desce, é quase uma trilha pela floresta, pela montanha, na verdade, né? Mountain bike, bike na montanha. O número 3, alguém sabe o nome? Slackline. Slackline. Isso. Quê? Deixa eu colocar aqui o nome certinho, deixa eu ver. Para vocês colocarem lá no caderno. Vou colocar no chat, peraí. Assim que escreve slackline, tá? Quem é que está fazendo a AMS? Desliga o microfone, se não for falar da aula. O slackline, ele pode ser considerado tanto urbano quanto de natureza, tá? Porque ele você pode amarrar de um poste a outro, de uma pilastra a outra, mas também pode fazer ele nas árvores, no bosque, né? Na mata, onde quiser. Ele também faz parte do arvorismo, tá? Só que coloca uma fita embaixo e uma em cima para ir se segurando. Essa daí está só se equilibrando na fita, então é chamado de slackline. O 4, como a gente já viu, não é radical, né? Tradicional, é o tênis. O 5, como é o nome mesmo? Parkour. Quem teve aula no passado... Não é parkour, não é parkour. Isso. Quem teve aula no passado, eu coloquei lá o parkour, e o parkour vem do francês e significa percurso. Nossa, essa daí eu não sabia. Pois é, o percurso que você vai fazer pelos locais que onde você for fazer o parkour, né, o percurso em si, você não vai se desviar de nada. Você vai direto. Por isso que salta, passa por baixo, sobe na parede. Vou colocar no chat também parkour. É uma palavra em francês, né? Significa, então, percurso, onde você vai fazer o percurso. Foi até um cara que era bombeiro, era militar, e eles faziam isso, né, para treinamento, para salvamento ou para fuga, no caso do exército. E aí esse cara resolveu fazer isso como se fosse uma atividade recreativa com os outros amigos, e hoje em dia é esporte. Por enquanto não é um esporte, vamos dizer, olímpico ou de grande competição, mas já existem competições de parkour. Professor. Oi. Esse esporte também tem muita pessoa que pula de uma altura de um prédio para o outro, né? É verdade? Acontece. Algumas pessoas que arriscam muito a vida. A gente vai ver isso logo mais para frente, essa questão do risco, do que isso causa nas pessoas, tá? No caso do parkour, até teve uma pessoa que falou de manhã, eu queria tanto fazer parkour. Você pode fazer, mas assim, começa na praça, né? Do banco para o chão, da calçada para outra, sem risco, de preferência com equipamento de segurança, e aí vai treinando equilíbrio, vai treinando, ver uns vídeos na internet que mostrem o parkour para iniciante, e comece a fazer. É uma atividade que exige pouca coisa das pessoas, né? É bom estar de tênis para não machucar o pé, mas tem gente que gosta de fazer sem, para sentir, né, a pegada do pé, porque quando você está de tênis, você não tem uma noção muito de equilíbrio do seu próprio pé, né? Tem gente que se equilibra melhor com o pé sem o tênis.
O 6 também não é radical, é tradicional, futebol, né? E o 7, alguém sabe o nome? BMX? BMX, tá? A BMX, ela é um modelo de bicicleta, tá? E, claro, a bicicleta é um meio de transporte, surgiu como um meio de transporte. Mas depois de um tempo, as pessoas começaram a utilizar a bicicleta, dependendo do modelo, para fazer acrobacias. BMX significa Bicycle Motocross. Então, bicycle é bicicleta, né? Que quando abrevia fica bike. Moto é que tenha um motor. E o cross é que vai atravessar. Cross significa atravessar. Então, vai fazer um percurso também, atravessar um percurso. Normalmente, como é que fala? As acrobacias da BMX, elas são feitas num percurso parecido com aqueles do skate que vocês devem ter visto, né, das Olimpíadas. E tem uma leve semelhança lá. Então, como essas bicicletas, elas fazem alguns movimentos parecidos com o do motocross, né, naquele percurso de ladeirinha, de salto, de giro e tal, a bicicleta, então, ficou com esse nome. Bicicleta motocross. Vamos dizer que é uma mistura aí. Tá? Por isso essa bicicleta é um pouco mais baixa, tem um cilindro mais baixo, o pneu dela anda tanto para frente quanto se você virar o guidão para trás, ele anda também. Tem umas pedaleiras aqui próximo do aro da bicicleta, né? Aqui para colocar os pés na hora das manobras. E o judô também é um esporte tradicional, não é radical. Então, o que caracteriza o esporte ser radical? Aqui no primeiro parágrafo está a definição de por que é urbano. Porque a gente tem radical tanto urbano quanto na natureza. E urbano quer dizer o quê? Na cidade? Que não tem perigo, que é feito cidade. Na cidade, isso mesmo. E para ser radical, ele tem isso aqui, ó, um risco maior e condições extremas. Às vezes do local onde é praticado e às vezes dos movimentos que são complexos. Todos que a gente viu ali no desafio, a gente percebeu que tem movimentos complexos de manobra, de acrobacias, de equilíbrio e tudo mais. E esses esportes, eles já são, às vezes, tão comuns que a gente nem presta muita atenção. Né? O fato de serem realizados na cidade também ajuda as pessoas a terem mais acesso a esses esportes. Né? Quem nunca andou de bicicleta, ou de patins, ou de skate, ou de patinete, não é verdade? Então, o corpo, ele interpreta esse evento da atividade como de alto risco. E por isso ele libera adrenalina no sangue. A adrenalina no nosso sangue, ela tem um efeito de nos preparar ou para fugir ou para atacar. É um método de sobrevivência, né? Deus fez o ser humano com vários mecanismos de sobrevivência e um deles é a descarga de adrenalina no sangue. Então, a pupila dilata, a musculatura se contrai, o sangue corre mais rápido, o coração bate mais rápido e a pessoa fica em êxtase. Por quê? O cérebro entende que eu me defender, eu fugir ou atacar, como é para a minha sobrevivência, é uma coisa que dá prazer para o cérebro. Então, a neurociência já entendeu que, por isso que as pessoas falam assim, eu fiquei viciado em parkour, fiquei viciado em ciclismo, fiquei viciado em jogar tal coisa, em fazer um esporte radical e tal. Por quê? Porque nesses momentos o corpo está recebendo essa carga de adrenalina. E apesar de ser uma substância que te faz querer fugir ou atacar, ela também é uma substância que te dá prazer. Então, a pessoa fica sempre querendo mais. Por isso que, às vezes, até exageram e colocam em risco a integridade física. Tá? Eu coloquei aqui para vocês verem alguns equipamentos de segurança, tá?
Ah, professora, mas eu não tenho como obter esse equipamento de segurança. Então, faça a atividade de forma segura, que você tenha certeza que vai conseguir sem se machucar. Mas o ideal é o capacete, tornozeleira, joelheira e até a munhequeira, né? Que é aquela que coloca aqui para segurar o pulso, para não torcer. Ok? Para quem conhece, os esportes radicais urbanos são caracterizados pelo desafio, né? O limite extremo do corpo. Então, ele vai ter um risco e é necessário, então, esses equipamentos. Cadê? Nós podemos também caracterizar, deixa eu ver se eu não posso, não. Caracterizar os esportes de radicais como 3 locais, né? No ar, na água e na terra. Então, se nós formos colocar aqui, alguém lembra um esporte do ar? Esporte radical no ar? Eu esqueci o nome, mas é um que, tipo, eles têm uma roupa especial que é tipo um planador, eles ficam planando, não é? Isso. Aí Mas eu aquele eu também esqueci o nome. esqueci agora. Mas tem o paraquedismo, né? Quem falou aí? É, O base jump, como fala? Ele é radical urbano, porque eu posso fazer dentro da cidade, mas eu também posso fazer de algum outro local na natureza, uma montanha. Mas normalmente se faz de prédios, né? Que é em linha reta, sabe a direção do vento e tudo mais. No base jump, algumas pessoas descem com esse planador e depois abrem o paraquedas. É um paraquedas específico para aquele lugar, né? Que ele vai saltar. E não pode ser qualquer paraquedas. O do avião é diferente do paraquedas do base jump. Esses vídeos aqui, olha, gente, aqui, amplie seu conhecimento, não é um pedido, tá? É praticamente uma ordem. Por quê? Porque se você não assiste esses vídeos aqui, você só conta com o que está escrito, com o que eu falar. Os vídeos não, eles dão maiores detalhes, coisas que a gente não tem o tempo aqui de aula ao vivo para vocês. Seria como quando está na escola, que vai para a sala de vídeo, a professora coloca lá aqueles vídeos para vocês assistirem. Vocês podem comentar, eu coloquei, escreva no seu caderno um comentário para cada um deles. Não é só dizer o que ele é. Ah, esse vídeo é sobre quais são os tipos de esporte. Não, você vai dizer o que você gostou, o que você não gostou, o que você achou interessante, o que você não sabia, o que você aprendeu de diferente, o que você nunca mais vai esquecer. Sabe aquele negócio, morri, não sabia? Aqui vocês vão saber. Aí vocês podem, inclusive, comentar no próprio vídeo. Que aí, quando eu for lá no vídeo, eu vou saber. Mas aí vocês têm que colocar o nome e a série e a turma, tá? Não precisa ser o nome completo. Por exemplo, tem uma turma que tem 5 Ana Clara. Esse aí vai ter que ser pelo menos 3 nomes, 3 nomes, né? Mas se você é o único João Vitor da sala, por exemplo, põe João Vitor e 7º tal, entendeu? E aí vocês vão, assistam o vídeo e depois fazem esses comentários. Pode ser no próprio vídeo ou no seu caderno, o que você achou mais interessante. De novo, eu coloquei observação, não tente realizar esses movimentos que estão aqui no vídeo, principalmente. São esportes radicais, exige treinamento com profissional habilitado. Ou, no mínimo, começar de baixo, né? A pessoa não começa andando de skate fazendo manobra, ela começa a bater na tábua para lá e para cá até acertar. Quando ela começar a se locomover, é que ela começa a fazer de lado para frente, depois ela começa a tentar saltar um sapato, um tênis, depois ela coloca um pedaço de madeira na pista, e aí vão. Claro que vai ter muitas quedas, por isso o equipamento de proteção é importante. Mas, assim, tudo começa do básico. Do mais, ninguém chegou lá já começando saltando todas as barreiras. Né? Quem acompanhou a história da nossa fadinha do skate, que ganhou a prata nas Olimpíadas, ela com 6, 7 anos ela já andava de skate.
Então, agora com a idade que ela, né, ganhou a Olimpíada lá, ganhou a medalha de prata, ela já tem que a gente chama de conhecimento corporal, né, uma vivência corporal muito grande, vários anos andando de skate. Provavelmente ela não andava só meia horinha por dia, né? E pelo que a gente percebe nas acrobacias, ela treinava muito e muitas horas por dia. E quando você tem esse treinamento, você olha para a pessoa e fala, nossa, que fácil, vou pegar um skate e vou fazer igual. Mas não é assim, você vai perceber que andar de skate, se você pegar um, é muito mais difícil do que você imagina. Até segurando uma parede, o skate vai e você fica no chão. Entendeu? Então, tem que ter realmente um treino, tem que ter pessoas que são responsáveis por perto para não deixar vocês se machucarem. Aqui também tem patins, patinete, tem gente que já faz esporte radical e nem sabia. Eu estava falando na aula de manhã que quando eu era pequena eu pulava de um poço que tinha no meu quintal para o galho da árvore, ainda botava as pernas em cima do galho, balançava de cabeça para baixo. Meu pai e minha mãe acho que nem viam isso, porque eu fazia, né? Mas hoje em dia as preocupações são muito maiores e eu acredito que é muito mais difícil ter uns parkoureiros desse jeito assim. Tem que começar. Mas eu comecei assim, eu segurava no galho, pendurava, balançava. Depois eu comecei a pendurar e pular do galho. Depois eu comecei a pular do poço para o galho. E assim a gente vai, né? Eu não comecei já pulando e revirando no galho lá. Até porque eu era também menor. Mas vamos lá. Primo ensinou a andar de skate e de patins, né? De patins eu cheguei a andar também, mas dá umas altas quedas no início, principalmente. Mas eu acho muito mais fácil o patins do que o skate. Porque para mim o skate escorrega e não ia funcionar direito. Aqui, outra coisa que eu quero que vocês entendam. Praticando. Também não é só um pedido. Se vocês estivessem lá na escola, eu ia levar para a quadra e vocês iam fazer ou um circuito, ou uma atividade, sempre lembrando de fazer alongamento antes e depois. Eu coloquei 2 vídeos, tá? Mas eu coloquei umas imagens dos vídeos aqui também. Por exemplo, esse aqui é um grupo de crianças, o pai de 2 delas colocou uma ripa aqui no chão e amarrou uma corda. Eu vou aumentar um pouquinho. Nessa imagem aqui, ó, dá para ver na segunda imagem, estão vendo? Que aqui é uma ripa onde elas estão pisando e aqui são bloquinhos de madeira e eles vão se segurando na corda. Isso aqui está representando o que a gente chama de arvorismo, que é um esporte radical realizado nas árvores, né? Que se pendura, faz um rapel na árvore, faz escalada na árvore, passa de uma árvore para outra na ponte móvel e etc. E aí depois ele fez uns riscos no chão, bem estreitinho, onde só cabia o pé e a mão, para andar assim, ó, com as 2 mãos e os 2 pés no chão, como se fosse uma escalada. O piso é de pedra, né? Essas pedras aqui, então parece até uma montanha. Ela vai andando como se estivesse subindo numa montanha. E aqui, imitando a escalada indoor, que é aquela escalada na parede, que tem aqueles bloquinhos de cerâmica ou depende do material, né? Agarrado assim na parede, para que a pessoa possa subir. Aqui ele fez no chão. Então, eu estou fazendo a escalada indoor? Não, mas eu estou brincando como se estivesse fazendo uma escalada indoor. Para ficar mais divertido, ele até colocou assim, pé direito no sapato preto, mão esquerda na sandália marrom, aí pé direito no tênis laranja, e assim a pessoa vai, né, fazendo a escalada nessa parede que está no chão, no caso, que aí evita também se machucar. E fez a brincadeira, participou, está lá dentro das habilidades que nós vamos trabalhar, de vocês participarem de um movimento de forma lúdica, mas que lembre o esporte radical.
E depois, no final, ele colocou um papelão, colocou um saco plástico ao redor, o papelão dentro do saco plástico, né? E colocou como se fosse um colchonete. Aí a criança está deitada em cima e se puxa nessa corda que está amarrada aqui na pilastra. Tá? Pode amarrar numa árvore, contando que aqui você se arraste num lugar que não vai te arranhar. E aí você vai se puxando, igual que fosse um montanhismo, né? Aqui ela tem muito mais de aventura de natureza do que urbana, mas já dá para fazer alguns movimentos. Né? Esse aqui imita um pouco o slackline também. Esse aqui imita a escalada indoor. Então, você pode aí também adaptar os movimentos para você fazer em casa. Esses movimentos, eles não precisam ser feitos um dia. A gente coloca aqui, ó, deixa eu reduzir o tamanho de novo. A gente coloca aqui 30 minutos, mas esses 30 minutos pode ser 30 minutos por dia, 30 minutos de 2 em 2 dias, tá? E aí você pode fazer um pouco desse num dia, um pouco desse no outro. O importante é você fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Tem gente falando alguma coisa? Não usa... Calma, faltam 3 minutos ainda para começar outra. Não usem para outra coisa, tá? O chat, por favor. Então, aqui, olha, nós temos uns exercícios que seriam o skate sem skate, né? Ela colocou uma caixa de papelão no meio, e aí ela vem... Desliga ali, por favor. Ela vem aqui, ó, e salta por cima... Opa! Salta por cima da caixa de papelão, fazendo o giro, como se fosse uma manobra. Aqui, ela salta sobre um degrau, amortecendo o joelho, como se fosse na manobra do skate. E aqui ela colocou um... um pedaço o equilíbrio dos esconderijos e vão brincar um pouquinho, lembrando sempre com segurança. Coloquei aqui as meninas de skate para lembrar da nossa fadinha. Aqui o nosso link da aula e aqui o link para responder as perguntas sobre o nosso conteúdo, que você vai tirar um print da tela e me enviar, para eu saber que você respondeu certinho. Tá? Se você clicar na carta bônus mais 200 pontos, você ainda pode fazer mais de 1000 pontos nas perguntas e respostas, tá? Alguma pergunta? Todo mundo escreveu o nome no chat. Vou parar de gravar. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar aqui, ó. Tá bom? Eu vou deixar lá no YouTube depois. Um abração. Quem já colocou o nome no chat pode dar tchau, tchau. Tchau, professor.